Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje veremos uma importante lição que tem por título O Avivamento no Novo Testamento. Lição essa que tem como texto áureo: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe dirias, e ele te daria água viva? João, capítulo 4, versículo 10. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura bíblica em classe consta de João, capítulo 4, versículos de 7 a 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu tens o que tirar, e o poço é fundo. Não, pois tens a água viva. És tu ou maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, ele e os seus filhos e o seu gado? Jesus lhes respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a palavra que eu lhe der se fará naquele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água para que eu não tenha sede e venha aqui tirá-la. Bem, eu sou o professor Belchior e evangelista na Igreja Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Bem-vindo ao nosso canal EBD em Minutos. Agora mudei o nome do canal porque o meu nome é Antônio Belchior Silva. Então já a partir desta lição eu já estou colocando como canal EBD em Minutos, professor Belchior. Apresentação. A cada tópico veremos que tem um ponto importante a cada lição. O primeiro vai falar sobre o avivamento nos evangelhos. O segundo tópico, falaremos sobre o avivamento nos livros de Atos dos Apóstolos. E o terceiro tópico, veremos que o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Uma pequena introdução da lição que temos aqui nesta lição é um novo panorama sobre o avivamento no Novo Testamento. O avivamento esse de Jesus com seus apóstolos, para proclamarem a mensagem de boas novas, que vai falar sobre o reino de Deus para Israel e o mundo. Primeiro tópico: o avivamento nos evangelhos. E o subtópico 1, o avivamento em João.
O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 d.C. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não considerarmos esse evangelho um livro sinótico. Aqui nesse livro de João, fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Uma água diferente é revelada aos homens, mas aqueles que beber da água ele der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. 2. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 anos depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. 3. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios e as forças da natureza e da morte. No segundo, o Evangelho apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes traídos por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Já no terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. Mensagem do anjo às mulheres que foram no seu último túmulo. Afirma: já ressuscitou, já está aqui, já não está aqui. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia. Venceu a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Já no quarto subtópico, o avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem. 2. Tópico 2. O avivamento nos Atos dos Apóstolos. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o Evangelho registra as palavras de Jesus, quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. 2. A descida do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é registrado em Atos 2. É o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Já no terceiro tópico, vamos falar aqui sobre o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Subtópico 1, nas epístolas paulinas. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. Desse perseguidor de Deus, transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. 2. Nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectivas avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. 3. No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, 90 a 96 d.C., revela revelações singulares a respeito dos fins dos tempos, a revelação do Cristo glorificado, das coisas passadas
de coisas em relação à igreja, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões e das bodas do Cordeiro. Uma pequena conclusão. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja. É a mensagem da salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Revisando o conteúdo, 5 questões para a nossa escola bíblica dominical. Por que o avivamento em João é tratado em primeiro lugar? 2. Quais as expressões identificam a pessoa de Jesus em Marcos? 3. O que a mensagem do livro de Atos mostra? 4. Para o propósito desta lição, qual apelo do apóstolo Paulo merece ser destacado? 5. Que princípios as epístolas em gerais apontam? Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos irmãos? Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações. E peço para vocês não esquecerem de fazer os comentários dos nossos vídeos. Obrigado e fique com Deus.